Boa noite, amados. Pai seja convosco. Hoje a palavra de hoje, sexta-feira, dia 3 de abril. Está em Atos 28. Glória a Deus. O título é Na Ilha de Malta. Aleluia, Pai. Nos abençoa com a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que a sua palavra venha trazer nesse momento cura para aqueles que precisam de cura, discernimento, libertação, Pai, em nome de Jesus. Que a sua palavra seja eficaz na vida das pessoas. Que possam compreender, Papai, e entender no próprio coração que o Senhor está vivo, que o Senhor opera no meio de nós. Amém. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamara Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ela a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas havendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiam também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, aqui é o último capítulo, o penúltimo capítulo de Atos, que fala depois da viagem, daquela viagem turbulenta que Paulo fez com 270 prisioneiros, 270 homens era o total, Era um navio de prisioneiros. Estava sendo levado para Roma para ter julgamento, E no meio da viagem, Deus fala com Paulo, e toca no coração de Paulo para que Paulo advertisse eles, para que uma parte da viagem eles não prosseguissem, mas eles não ouviram Paulo e continuaram, até que houve um naufrágio, e eles acabaram todos indo a nado lá para a ilha de Malta, O navio ficou preso nas pedras, e se despedaçando. E chegando lá na ilha de Malta, o homem de Deus, Deus ele não deixa faltar nada, porque estava todo mundo estava náufrago, mas quando chegaram lá, os bárbaros, o pessoal que naquela época, eles eram destruidores, o nome deles é bárbaro, porque ele chegava barbarizando, chegava destruindo tudo, tomando riqueza, tudo para eles tinha que ter um interesse, E poderia ser que eles podiam muito bem pegar e escravizar o povo náufrago, e ia estar tudo certo para ele, porque o bárbaro não tinha lei, não seguia nada, seguia a lei da força. Mas Deus fez o quê? Fez com que eles protegessem, por causa do homem de Deus. O homem de Deus estava ali, ainda tinha uma missão para seguir com Deus, ainda tinha planos, com Deus, ainda tinha um caminho para traçar que Deus tinha traçado.
então Deus não deixou que nenhum mal acontecesse, né? E confirmando essa palavra, né, Paulo ele vai ver que está todo mundo com frio e vai ajudar a fazer a fogueira, ajudar o pessoal a fazer a fogueira, foi lá, pegou as madeiras para fazer a fogueira e uma víbora mordeu a mão dele, né? E os bárbaros conheciam que ela era venenosa, né? E ela bem podia, né, ter matado ele. Mas não, o poder de Deus foi, né, vivo naquela hora, o poder de Deus agiu na vida de Paulo e não acontecerá nada com Paulo, né? E assim, mesmo assim eles falaram, né, esse homem é homicida, né? As coisas que talvez ele fez, eles julgaram, pensando que talvez ele tivesse feito alguma coisa para que ele fosse homicida, para que a morte estivesse perseguindo ele. Mas o que estava perseguindo Paulo era a vida, né? Ou era Deus, era a vida de Deus, né, na vida dele. Então não aconteceu nada. E ali o homem de Deus foi usado. Onde tinha bárbaros que criam em vários deuses diferentes, né? Que a religião, a crença dos bárbaros tem muitos deuses e cada um tem uma adoração de sacrifício, essas coisas, né? Não, eles foram adorar o Deus verdadeiro, aquele único, que o sacrifício dele foi único também, né? O único sacrifício que o homem precisa ter é ser humilde, né? É adorar a Deus como espírito, né? Em espírito e em verdade. Esse é um sacrifício que não é sacrifício nenhum para nós, né? Reconhecer que Deus é poderoso na nossa vida, que Deus, né, ele faz tudo na nossa vida. Ele abre as portas, né, de emprego, ele nos cura todos os dias, ele nos dá mais uma chance de viver em paz, de viver, né, feliz todos os dias. Cabe a nós seguirmos, né, ter no nosso coração, né, a vontade de estar cumprindo o desígnio de Deus para a nossa vida, né? Fazer, assim, estar sempre no nosso coração cheio de querer fazer a vontade de Deus, né? E então, quando eles viram que ele era um homem, que eles começaram a falar, esse homem é um Deus. Não aconteceu nada com ele, né? Aqui no versículo 6, no final assim, eles mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Eles se assustaram, né? O poder de Deus na nossa vida nos diferencia, né? Nos diferencia dos ímpios, daqueles que não creem em Deus, daquele que não tem a sua fé em Deus. Glória a Deus. Eu quero falar para você, meu irmão. Você que está sentindo medo nesse momento, a mão de Deus está sobre a sua vida. Você é escolhido de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, nesse momento Deus te justifica. Deus te coloca num lugar de santo, num lugar santificado, num lugar especial, né? E o mal não vai te alcançar. O mal não te alcançará. Você pode ficar tranquilo. Você pode ter seu coração em paz. Porque Deus tem cuidado de você. Por mais que você divide, eu quero falar ainda mais agora nesse momento que nós estamos vivendo. Alguém pode até contestar, né? Se você tem algum problema de saúde que seja grave, né, que aumente o risco de ter problemas com esse vírus que está, esse coronavírus, né? Mas eu quero que você, nesse momento, você entregue o seu coração para Deus. Eu quero que você confie e acredite no poder de Deus. Porque Deus, ele cuida do justo. Ele está aqui, Jesus, ele levou todos os mal na cruz. Toda essa doença que veio, essa doença que vai vir, tudo Jesus já levou na cruz. Então, se você confia mesmo, acredita em Deus, pode crer. Ele está cuidando de você. Ele não vai deixar nenhum mal te afligir. Você pode até ficar com resfriado, você pode até pegar, mas essa doença não vai te levar. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus, ele cuida de você, né? E tudo que acontece na vida do cristão é para que ele seja testemunho vivo do quê? Do poder de Deus. Como tá dito aqui no capítulo 28, né? A partir do momento que eles viram que nada poderia afetar, né? Que Paulo falou, o barco vai ser destruído, mas nenhuma alma vai se perder, né? Se naquele momento, se todos ali se convertessem a Jesus, né?
todos teriam um futuro promissor no caminho de Deus. É isso que cabe ao homem, seguir os desígnios de Deus, querer acompanhar, fazer a vontade de Deus, porque Deus vai vir, né? Vai te curar, vai te fazer prosperar, né? Se você acreditar e confiar no Senhor, você não tem que temer nada. Você não tem que duvidar de nada. Você tem que crer somente no Senhor, né? Não coloca em pauta nada desse mundo. Esse mundo aqui, ele vai sucumbir, vai acabar. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós vamos ter uma vida em abundância. Aqui e lá no Jardim do Éden com ele, lá no paraíso. Né? E lá no paraíso. Né? O Jardim do Éden já foi o novo Jardim do Éden. Né? O novo Jardim do Éden. Né? Que Deus ele vai fazer para nós. A nova terra. Né? Que vai ser para onde a gente vai. A gente vai estar com ele, não vai ter mais, nunca mais, vai ter dor nem sofrimento. Só vai ter paz, amor e alegria. Né? E estar junto com Deus, felicidade plena, né? Nunca mais vamos lembrar de nada de mal, né? Vamos viver em paz com Deus, né? E ali o homem de Deus ele foi usado, o homem de Deus ele foi usado naquele momento, né? Porque eles viram o poder de Deus na vida dele e aí pediram, né? O Públio pediu para ir lá orar pelo pai dele e ele vai e coloca a mão sobre o pai de Públio e o pai de Públio é curado. E aí se juntou grande multidão e começaram também a pedir, e todos que ele colocava a mão eram curados ali naquela ilha de Malta. Né? Então eu falo para você, meu irmão, acredite, creia, que onde você estiver, Deus vai te usar. E você é instrumento de Deus. Então não tenha medo de doença, de nada. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Né? E onde você colocar a mão vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Né? Então cabe ao que a mim e a você, é crer no poder de Deus, é crer. Né? O resumo de tudo é crer no poder de Deus, ser fiel na palavra dele, né? Que o resto ele vai fazer por nós. O resto ele vai fazer. Ele vai comprar a nossa briga, ele vai trazer provisão para nós, ele vai trazer saúde. Cabe a nós confiar em Deus, né? Depositar, né? Todo o nosso amor, devoção, né? Crendo sempre no amor de Jesus pelas nossas vidas. Né? Ele nunca vai deixar se perder. Né? A promessa já foi cumprida. Ele já morreu por nós. Já levou todo o mal. Então não tem por que eu sou cristão, me julgo cristão. Eu vou ter medo do mundo? Eu vou ter medo das doenças do mundo? A gente tem que tomar certos cuidados, sim. Mas acima de tudo é Deus na nossa vida. Quem tem cuidado de nós é Deus. Porque basta um pensamento de Deus para a gente desaparecer. Basta um querer de Deus. Então não adianta. Por mais que eu me esconda no lugar mais escondido que tiver, Deus está me vendo. Então não adianta. Eu preciso confiar em Deus e saber que enquanto eu estou aqui, é porque Ele quer que eu faça alguma coisa para Ele. Porque o dia que eu não tiver utilidade nenhuma mais para Deus, Ele vai me levar embora. Né? Vai levar minha alma. Isso aí não serve mais. Então chega, acabou o tempo dele. Agora, enquanto Deus sabe que eu tenho alguma coisa para fazer por Ele, pelo nome de Jesus, né? Para que o nome de Jesus engrandeça e que eu diminua cada vez mais, Ele vai estar agindo na minha vida, na sua vida, protegendo a mim, protegendo você e a sua família. Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.